Depois de 2 anos, a Casa do Dragão voltou, trazendo com ela tensão, emoção e um pouco de tristeza. Esse episódio foi ótimo, pelo menos eu achei. Teve Lannister perdendo a cabeça, criatura misteriosa aparecendo e um dragão descontrolado tacando fogo em tudo. O combinado até então, o Aemond ia pegar a Vhagar e iria para Harrenhal para tentar tirar do Daemon, já que aquela região é muito importante para a guerra. Aí, quando a Alicent saiu de Porto Real, o Aegon ainda estava de cama e todo quebrado por causa da batalha contra a Meleys e a Vhagar. Lembrando que o dragão dele se machucou todo e ainda não sabemos se ele está vivo. Só que quando a Alicent saiu de casa, o Larys pegou o Aegon e fugiu. Lembrando que o Larys está manipulando o Aegon, falando que eles vão fugir, deixar todo mundo se matar e depois eles voltam. Inclusive, foi por causa do Larys que o Otto deixou de ser a mão do rei. Enquanto isso, a Alicent foi para Dragonstone para tentar negociar com a Rhaenyra em troca de proteção para ela e sua filha Rhaelena e a neta. Então, ela foi lá e propôs isso para Rhaenyra e ela acabou aceitando, mas em troca da cabeça do Aegon. Só que quando ela volta para Porto Real, ela se depara com o Aemond sentado no trono e com o Aegon foragido, e isso quase que acaba sobrando pro Maester. O Aemond ia cortar a cabeça dele, porque ele achou que ele tivesse ajudado o Aemond a fugir. Mas depois o Aemond acabou gostando disso. Fala que o irmão abriu a mão do trono, aí a Alicent precisa começar a se movimentar, porque isso estraga os planos dela. E o Aemond precisa se movimentar também, para ir para Harrenhal com a Vhagar, para Rhaenyra conseguir tomar Porto Real. Bom, parte do exército dos Verdes está lá na Campina, sob o comando do Ormond Hightower, que é um personagem novo. E também é dito que ele está com 15 mil homens lá. Aí a Alicent escreve aquela carta fingindo ser o rei, meio que dizendo, fica aí, precisa vir não, daqui a pouco tô chegando. Então, sim, a Alicent mandou a carta e ela está sabotando os Verdes. Até a Rhaelena, que é bem sensível, diz que o Aemond está fingindo que quer defender a capital, mas é que ele está com medo de ir para Harrenhal, enfrentar o Daemon e o Caraxes. Então a Alicent acaba aproveitando a situação para manipular o Aemond e falar que é tudo culpa dela e que o Aemond que deveria ser o rei. Só que pro Aemond isso é esquisito porque ele sempre foi deixado de lado, porque o irmão mais velho que ia ser o rei, no caso o Aegon, e acaba rolando aquela cena bem esquisita do beijo, que pra mim foi... Eu fiquei sem reação na hora, fiquei, ué, que é isso? Mas é bem o estilo Targaryen. A reação da Alicent depois do beijo é muito boa, porque ela simplesmente fica sem reação. Talvez ela tenha ficado meio em choque, mas não sei, mas foi bem boa. Assim. Enquanto isso, o Larys e o Aegon estão fugindo numa carroça. O Aegon tá ali todo fugido, falando que agora ele é rei de nada. No meio do caminho, eles são pegos por inimigos e pelo escudo, eles são da casa Stalton, que é fiel a Rhaenyra. Mas o Larys é bem esperto, né? E entrega tudo falando que o Aegon é o rei. Os caras querem mandar eles para Duskendale e depois eles vão para a Pedra do Dragão. Bom, em relação aos verdes, não tem muita coisa. E o Otto ainda continua sumido, não sabemos o paradeiro dele. Quem também apareceu é o Sir Jon Roxton, um dos principais soldados Hightower. Também sabemos que o Daeron, que é filho da Alicent, está junto com eles. O Criston Cole e o Gwaine Hightower tiveram uma cena bem rápida. Ele é irmão da Alicent. O Gwaine vê um soldado abusar de uma mulher e fala que ele deve ser julgado, mas o Cole meio que tá nem aí, né? Depois do que ele viu dos dragões, ele meio que mudou o ponto de vista dele. Bora falar dos pretos. A Rhaenyra tá lá em Pedra do Dragão, planejando a invasão de Porto Real. Ela quer voar daqui 2 dias e quer que todos ajudem. Só que quando ela conta da oferta da Alicent, ninguém acredita, obviamente, né? O Jace, que é o filho mais velho, não concorda, e também a Baela fica ali meio desconfiada. Embora falar do craque do jogo, que é a Rhaena, que estava lá ainda em busca de um dragão, e acabou encontrando o Ship Thriller, que é um dragão selvagem, que nunca foi montado. O design dele ficou bem legal, e gerou bastante memes. E lá foram eles voar. E o dragão deixa ela no topo de um penhasco. Legal que depois ele volta e até dá comida pra ela. E, literalmente, ela que virou o pet. O Daemon apareceu bem pouco, mas já valeu a pena ver o Daemon do Antigo Testamento. Foi muito bom. Aquele menino que aparece é o Oscar Tully. E também logo em seguida já chega os Lobos do Inverno, que são os Starks.
que foi quem o Kurgan Stark enviou. Lembrando que ele enviou 2.000 homens. E também conhecemos o líder deles, que é o Roderick Dustin. E esse tio tem presença, hein? Ele já chega dando de presente a cabeça do Jason Lannister, que era um dos líderes que o Daemon queria matar. Quem tava lá nas Riverlands são os Sementes de Dragão, que é os 3 novos montadores de dragão da Rhaenyra. Um é o Adam, que é um dos filhos bastardo do Corlys e irmão do Alyn. Ele monta o Sea Smoke. Tem o Hugh, que ele era ferreiro em Porto Real e tinha uma filha que acabou morrendo. Ele monta o Vermitor. Tem o Ulf, que é o mais engraçado e mais polêmico. Ele monta a Silver Ring. Possivelmente eles estão perto de Harrenhal, esperando o Aemond aparecer com a Veigar, que foi a missão dada a eles. O Ulf já não aguenta mais ficar esperando e quer ir embora logo, né? Só que o Adam quer ficar e cumprir a missão. E o que foi aquela criatura aparecendo ali? Aquele homem ali é um homem verde, que dá uma ligação aos Filhos da Florestas, visto em GOT. E quem mais apareceu também foi a Alice Rivers, que, lembrando, é uma bruxa. E vamos então de Batalha da Goela. Já vemos o Corlys se preparando para a batalha, vemos também a Triarquia indo à batalha, e o Lannister que quer que eles peguem o caminho do sul para atacar logo. Foi legal ver a batalha do ângulo dos dragões, e do outro lado ver a Lohar tomando decisões, e ela tá nem aí pra batalha, ela quer mesmo é o Corlys. E aqui vemos o navio dela ficar à deriva. O Tyland até tenta avisá-la, mas o Corlys leva ela para uma armadilha. A ideia era ela ficar ali presa, só que a mulher é muito boa, né? E acaba escapando. Porém, o Corlys vê uma fumaça e percebe que a Triarquia está saqueando o castelo dele em Driftmark. Mas aí chega a Lohar com seu navio e essa luta foi muito boa. O Corlys acaba caindo no mar e não aparece mais. Aí o Alyn vê tudo e vai para cima da Lohar e consegue matá-la. E coitada da Rhaenyra, sempre que ela tenta ir para alguma batalha, ninguém deixa. E o Jace teve a brilhante ideia de mandar trancar a mãe dele no quarto. E quem acaba concordando é o Sir Laurent. E a Rhaenyra fica presa no quarto aos berros. Ela até acaba falando que tem corpo de mulher, mas coração e espírito de um rei. Então o Jace resolve ir com a Baela para a batalha, mas a Triarquia estava bem preparada. Eles tinham arpões. No começo até que deram conta, mas a merda aconteceu quando chega a Rhaena e seu dragão selvagem. Aí ele acaba queimando vários navios da tropa Velaryon. Ele todo descontrolado e a Rhaena sem saber o que fazer. Fazendo uma leve pausa aqui, aproveitar que tá acabando o episódio. E eu queria pedir para quem puder deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para dar aquela força ali. Eu ia ficar muito feliz, mas é só isso aí mesmo. Vamos voltar pro que interessa. Aí ele começa a perseguir o Jace e a Baela, principalmente o Jace, que acabou voando baixo ali perto dos navios. E o Jace acaba sendo atingido e cai na água com o Vermax. E infelizmente o Jace é atingido por flechas e acaba morrendo. E esse é o fim do episódio. Dito tudo isso, eu achei um episódio bom. Achei que foi bem fiel aos livros. Eu já sabia que o Jace ia morrer, mas foi triste ver o Vermax morrendo. Ele se afogando ali, tentando voar e não conseguindo por causa dos arpões que tinha. Acho que tinha pedra nos arpões. E o Jace tentando de todo jeito fazer o Vermax voar ou ele escapar. Mas aí tomou uma flechada e morreu. Eu daria uma nota 8,5 ou 9, porque eu gosto bastante do Jace. E até o próximo episódio. Valeu, falou.